Bem, pessoal, como eu havia prometido, eu vou representar aí alguns sistemas lineares num aplicativo chamado de GeoGebra, certo? Depois da terceira tentativa de gravar, acho que agora o equipamento vai... Espero que o equipamento agora ajude. Então, veja só, mais especificamente eu vou discutir o exercício 2 e o exercício 6, ok? O exercício 2 era aquele que a gente tinha as equações e pedia-se para dizer se era linear ou não linear, certo? E o 6 era aquele para a gente representar a equação geometricamente e dizer duas soluções, certo? Bom, eu estou aqui com o GeoGebra aberto, olha. Essa parte aqui é a parte das ferramentas, né? Nós temos um GeoGebra 5. Essa parte aqui é como se fosse o plano cartesiano. Então eu tenho aqui eixo X e eixo Y. Aqui eu tenho a janela de álgebra, onde as coisas que a gente criar irão aparecer aqui. E essa parte aqui é muito importante, que é a entrada, é onde a gente digita as coisas. Então, por exemplo, no exercício 2, no item na letra A, eu tenho, vou colocar aqui até A, assim, eu tenho a seguinte equação: x mais 3y é igual a 15, certo? Então aqui eu digito a equação dessa maneira, certo? E dou um enter. Perceba que a equação já aparece aqui, ó, e também aparece aqui no plano cartesiano, não na forma de uma equação, mas na forma da representação geométrica da equação, tá certo? Que no caso é uma reta, ok? Eu vou deixar essa reta nessa cor preta mesmo, mas eu vou alterar algumas propriedades dela. Propriedades, botão direito, propriedades. Eu venho aqui onde tem exibir rótulo, eu venho colocar nome e valor. Então aparece a equação aqui, ó, certo? A forma algébrica e a forma geométrica. Algébrica, a equação, geométrica, a reta. Ok? Então, vou deixar dessa maneira. Então, a partir daí dá para perceber que facilmente que essa equação aqui ela é linear. Por quê? Porque a sua representação é uma reta, certo? Vamos aqui no item B, eu vou colocar até a equação, chamá-la de B. No item B eu tenho a seguinte equação: r ao cubo menos s ao quadrado igual a zero, tá certo? O GeoGebra ele não aceita, assim, a princípio, ele não aceita variáveis diferentes de x, y, z e w, tá certo? No caso aqui eu tenho a equação que é r ao cubo menos s ao quadrado igual a zero. Eu vou, no lugar de r, eu vou colocar x, e no lugar de s eu vou colocar y. Então vai ficar assim, ó, a equação x. Eu tenho que colocar circunflexo e colocar 3 para dizer que é x ao cubo menos y. Aí eu coloco circunflexo e tenho que colocar 2 para dizer que é x ao quadrado igual a zero. Dou um enter. Então, perceba aqui, olha, que a representação geométrica que foi gerada a partir dessa equação, x ao cubo menos y ao quadrado igual a zero, foi essa representação geométrica aqui. Eu vou alterar algumas propriedades. Em exibir rótulo eu vou colocar nome e valor. E na cor eu vou colocar uma cor azul. Vou tirar essa outra equação, ó, desativar, certo? Ficou somente a do item B. Vou colocar aqui um pouquinho para cima. Ok, tá vendo? Então, a partir dessa equação do item B, a gente pode dizer que ela é linear? Não, porque a sua representação não é uma reta. Eu estou vendo aqui que não é uma reta, é uma curva, né? Certo? Então, item C. Equação do item C. 15r menos 2 ao quadrado t igual a zero. 15r. No lugar de r, colocar x, porque não aceita r, né? 2 ao quadrado, eu vou colocar um parêntese para não ter problema. Então, 2 circunflexo 2. É 2 ao quadrado.
Mas veja, o GeoGebra ele vai fazer essa conta, tá certo? Não vai aparecer 2 ao quadrado não. Ele vai alterar para 4. No lugar de t, eu vou colocar y igual a quanto? Igual a 0. Beleza? Então veja que apareceu aqui, é 15x menos 4y igual a 0. Vou apagar, vou desativar a equação do item B. Então vou alterar aqui a cor, alterar algumas propriedades, né? Não exibir rótulo, nome e valor, porque aí aparece a equação. Na cor eu vou colocar vermelho. Beleza? Então aqui, ó. E aí a pergunta, a equação do item C, ela é linear? Claro, tá aparecendo uma reta aqui, ó. Sua representação geométrica é uma reta. Então, evidentemente que ela é uma equação linear, tá certo? Bom, aqui item D. Equação do item D. X vezes y igual a 1. X vezes y igual a 1. E aí, é uma equação linear. Vou desativar aqui do item C. Alterar aqui algumas propriedades. Como cor, eu vou colocar verde. E exibir rótulo, vou colocar nome e valor. Certo? Eu posso dizer que a equação do item D ela é linear? Claro que não, né? Isso aqui é uma chamada de hipérbole. Certo? Então, veja só. Geralmente o pessoal cai muito nessa pegadinha aqui, achando que essa equação ela é linear. Mas ela não é linear, tá certo? Porque eu não posso ter na mesma parcela, no mesmo termo, variáveis se multiplicando ou variáveis se dividindo. Okay? Isso não gera uma reta, gera uma curva. Então não é uma equação linear. Beleza? Então isso aqui foi o item 2, o exercício 2, a questão 2. Eu vou aqui ativar todos. A gente consegue perceber claramente que linear é somente a equação do item A e a equação do item C, não é? As outras são curvas. Ok? Então vou apagar aqui. Tudo certo? E vou agora para o sexto. Então, represente geometricamente cada equação linear e escreva para cada uma delas 2 soluções reais. Então, a equação do item A é essa daqui. 3x mais y igual a 6. Olha aí, eu vou alterar aqui as propriedades. Vou colocar nome e valor. Nome e valor. Ok? Só isso mesmo, em termos da propriedade. Vou criar um ponto aqui, olha. Nessa reta, em qualquer lugar. Esse ponto eu vou alterar também as suas propriedades. Eu vou colocar nome e valor. E vou colocar a cor dele em vermelho. E vou alterar o estilo para 6. O tamanho dele, né? Beleza? Então perceba o seguinte, esse ponto eu posso deslizá-lo em torno da reta, na reta, tá certo? Perceba que sempre que eu movo esse ponto, os valores aqui, olhem, eles vão mudando. Então, por exemplo, aqui, exatamente aqui nesse ponto, o valor de x é 0,84 e o valor de y é 3,47, tá certo? Se eu pegar esse valor, substituir no lugar de x, o 0,84 no lugar de x, e no lugar de y colocar 3,47 e fizer a conta, vai dar 6. Por quê? Porque todos esses pontos aqui, olhem, na reta, esses valores que vão aparecendo aqui, eles são solução da equação. Tá certo? Então, o exercício pede que escolha 2. Por exemplo, vamos escolher 2 inteiros. Então, 3 e menos 3 é uma solução da equação. Não é? Você não precisa fazer nenhuma conta. Basta eu pegar qualquer um desses dois valores aqui. Ó. Certo? Aqui, por exemplo. Deixa eu ver aqui. 1 e 3 também é uma solução da equação.
Todos esses valores são solução da equação, então sem nenhum problema, né? Se eu tivesse desenhado lá no exercício no papel milimetrado, então eu também teria essa mesma facilidade de encontrar as soluções. Então vamos aqui para o item B, eu vou desativar aqui. Vamos aí para a equação do item B. X mais 5y igual a 0. Ok? Vou alterar aqui algumas propriedades, somente aqui, nome e valor, para aparecer a equação aqui, tá certo? Novamente vou colocar um ponto na reta. Ponto B, propriedades do ponto B, nome e valor, cor vermelho, estilo tamanho 6, pronto. Então novamente aqui, olha, veja só. Todos esses valores que vão aparecendo aqui são soluções da equação do item B. Todos eles. Por quê? Porque são pontos da reta. Então, mas eu quero aí um valor inteiro. Por exemplo, menos 5 e 1. É uma solução inteira para essa equação. Certo? Que outra solução inteira? Deixa eu ver aqui. 5 e menos 1. 10 e menos 2, por aí vai. Certo? Então, se eu tivesse desenhado lá num papel milimetrado ou então aqui no GeoGebra, eu não precisaria esquentar minha cabeça para perceber na reta quem são as soluções, duas soluções para a equação, né? Deixa eu ver item C. A equação do item C é menos 2x mais y igual a 4. Novamente aqui vou alterar a propriedade, vou colocar exibir rótulo, nome e valor para aparecer a equação, tá aqui, ó. Criar um ponto, ponto C, propriedades do ponto C, nome e valor, cor, vou colocar uma cor verde, uma cor vermelha, né? Ponto. E estilo tamanho 6, ok? Então aqui eu percebo novamente, posso deslizar esse ponto. Todos os valores que vão aparecendo aqui são soluções da equação. Por quê? Porque são pontos da reta, né? Então aqui uma solução inteira, menos 1 e 2. Outra solução inteira, menos 3 e menos 2, e por aí vai, tá certo? Então esse aplicativo aqui, GeoGebra, é um aplicativo, apesar de ser simples de ser usado, é um aplicativo extremamente poderoso, né, no campo da matemática, né, utilizado em universidades e tal. Tem vários cursos que você pode encontrar no YouTube sobre ele. E a gente também pode usá-lo no celular, né? Por exemplo, se tem uma dúvida se a equação, se ela é linear ou não, jogo no GeoGebra. Então, se aparecer uma reta, é linear. Se não aparecer uma reta, não é linear. Tá certo? Depois, é o seguinte, mas não é somente equações lineares. Eu quero saber, por exemplo, qual é a parábola de uma equação de segundo grau. Então, jogo no GeoGebra, vai me dar a parábola, tudo bonitinho, tá certo? Por onde passa, quais são as raízes, qual é o vértice, por aí vai. Então, o GeoGebra faz tudo, ok? Quem sabe mais adiante eu faço um vídeo aqui mostrando como é que se utiliza esse aplicativo no celular, né? Que é mais prático, não é isso? Ok? Então, ficamos por aqui.